é possível que o magistrado determine contra um devedor o bloqueio do uso de cartão de crédito, apreensão da Carteira Nacional de Habilitação, passaporte e até mesmo restrição de uso de redes sociais? O que é que vocês acham? Pois é, esses dias eu lancei nos meus stories uma enquete e trazia a afirmação: os magistrados podem determinar medidas que não estejam previstas expressamente na lei contra aqueles que se mostrarem reticentes no cumprimento de determinada decisão judicial? E as respostas de verdadeiro ou falso ficaram muito divididas. Pois bem, e aqui eu venho conversar exatamente sobre o artigo 139, inciso 4, de forma muito breve, para a gente falar sobre o que seriam as medidas típicas, atípicas e esse chamado poder geral de efetivação. O professor Marcelo Lima Guerra, ele diz de forma muito clara que as medidas típicas seriam aquelas medidas listadas pela própria lei, enquanto as medidas atípicas, ou também chamadas de inominadas, seriam aquelas medidas criadas ou designadas pelos juízes em determinada decisão judicial para efetivá-las. E aí a gente conversa bastante sobre eventuais limites nos usos dessas medidas atípicas, né? Claro que o magistrado ele sempre tem que ter como baliza a Constituição, e não só a Constituição Federal, né, com base nos direitos individuais, nas garantias individuais, nos direitos de personalidade, mas também os princípios gerais do processo civil e da execução, por que não? Olha, um exemplo disso é o dever que está inscrito lá no artigo 10 do Código de Processo Civil, que fala sobre a vedação à decisão surpresa. Então, antes de adotar determinada medida executiva atípica, que pode vir a ser mais gravosa, né, para o executado, faculta a ele a participação, né, e apresentar bens, enfim, apresentar alternativas para que essa execução seja menos gravosa. Agora, também é interessante falar sobre eventual subsidiariedade ou se essa aplicação pode ser direta dessas medidas atípicas. Um ponto interessante é a medida típica da prisão do devedor de alimentos. Vê, lá no artigo 528, diz que o devedor de alimentos pode vir a ser preso pelo inadimplemento. Então, o que se acha de, antes de aplicar a medida de prisão, aplicar uma medida menos gravosa, uma medida atípica, uma medida inominada, como a apreensão do passaporte, da CNH ou um bloqueio de cartão de crédito para evitar que esse devedor venha a adquirir novas dívidas sem antes pagar o que deve e, inclusive, já está certificado em decisão judicial. Então é interessante o que o professor Eduardo Talamini fala, né, sobre o devedor cafajeste, aquele que empreende esforços, consegue ocultar bens, todos os meios típicos, todos os meios previstos no Código, por exemplo, para expropriação, já foram tentados e vieram a falhar. A utilização dessas medidas atípicas, né? Ele posta fotos aí em viagens de luxo, consumindo também, enfim, bens e serviços de luxo que não condizem com o padrão de pobreza que é apresentado por esse devedor nos autos do processo. Então, a utilização, por exemplo, de uma apreensão do passaporte poderia se mostrar uma maneira viável de dizer, olha, já que você não tem dinheiro para pagar o que deve no processo judicial, você também não precisa ou não pode viajar ao exterior. Óbvio, tudo isso tem que ser sopesado caso a caso, né? Esse devedor pode fazer uma viagem para o exterior a trabalho, isso também pode possibilitar que ele chegue no processo e pague o que deve com o dinheiro que ele conseguiu nessa viagem. Então é muito complicado falar em proibições ou autorizações de maneira a priorística, sem antes analisar o caso a caso. Óbvio, a gente tem professores, tem autores que são extremamente contrários à utilização dessas medidas atípicas, a exemplo do professor Araquém de Assis, do professor Matheus Pereira, né? Mas a gente tem, o interessante aqui é debater, trazer esse assunto, falar sobre poder geral de efetivação, né? E também sobre execução, que é algo que o professor Barbosa Moreira sempre dizia, que a execução é transformar o direito em fatos. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa, desse mini debate, e os comentários estão aí para a gente debater.